Agora, meu irmão, você me diga onde é que vamos parar. Pastor estuprando sogra acamada. Você ouvir a palavra pastor estuprando já não soa bem. Em que mundo? Que evangelho a gente está vivendo? Que igreja a gente está vivendo? Para você ouvir um trem desse. Tá certo, a gente ouviu de tudo, né? De tudo. Pastor mata, pastor estupra, pastor rouba, pastor preso, pastor desvia dinheiro, pastor isso, pastor aquilo. Pastor estupra sogra acamada. Um ser que tá vivo ali pela misericórdia, tá respirando, mas impossibilitada de tudo. De 91 anos, tendo esposa. A mãe da própria esposa. A esposa saudável, a esposa que convive, a esposa que se relaciona. E mesmo assim ele tem necessidade de estuprar uma pessoa idosa, quase no fim da vida, num leito. E quer ser chamado de pastor. Diz a matéria, né, que é pastor da Assembleia de Deus. São muitas no país, no mundo. Qual Assembleia é, não se sabe, mas também não importa. Independente, só em você ter o título de pastor, só em você carregar o nome pastor, só em você sair por aí dizendo eu sou pastor, aceitando ser chamado de pastor, independente da igreja, porque o pastor é um servo, o pastor é um guarda de Deus aqui na terra do evangelho. O pastor é um anunciador oficial. Só o nome pastor já evangeliza, se ele realmente for um pastor de verdade, né? Só o nome pastor, o título já exala autoridade, santidade. E é por isso que as pessoas conotam pastor, para mostrar a contrariedade. Um pastor fazendo coisa que não deve. Ainda mais uma coisa a essa altura. Que mundo, que evangelho estamos vivendo. Os homens estão assim, achando que por causa de um título eles são super homens e podem fazer o que quiserem, que não serão condenados, que não terão consequências, que Deus vai deixar passar. Infelizmente, esse não é o primeiro, também não deve ser o último. O problema é que a gente não sabe. O resumo da ópera é: seja crente em Cristo, como falo na maioria dos meus vídeos. Não seja crente em homens. Não seja crente venerando homens. Não seja crente exaltando homens. Não seja crente pensando em homens. Não seja crente olhando para homens. Não. Seja crente em Cristo, porque os homens são falhos, são pecadores, são infiéis. Os homens são terríveis. O ser humano é terrível. É por isso que a gente tem que buscar a santidade todo dia, tem que estar em Cristo todo dia, tem que vigiar todo dia, porque a carne é terrível e os homens, o ser humano é terrível. Ele nasceu do pecado. E o pecado está intrinsecamente assim dentro de nós. Enfim, mas é óbvio que quem carrega um título, ele tem muito mais responsabilidades em zelar do nome de Cristo e do Evangelho. Ele tem muito mais, porque a pessoa olha para ele, ouve falar dele, já liga a chavinha dizendo: esse tem que ser santo, esse é o cabeça lá da igreja, então ele tem que ser o exemplo maior. Esse não pode tropeçar, o outro até pode, porque vai mexer só na vida dele. Mas se esse aí tropeça, mexe assim, escandaliza uma comunidade inteira, mexe com uma igreja inteira, mexe com um povo inteiro, enfim. E aí a gente é o que mais ouve. São os tais pastores, né? Causando escândalo ao nome de Cristo, ao Evangelho, afastando pessoas da salvação por causa dos seus maus testemunhos. A lista é tão grande, tão grande. Só a misericórdia de Deus para nos guardar.
guardar os nossos pés firmados nele, na rocha, não em homem algum, não firme sua fé em homem algum, não venere homem algum. Ele pode ter o título que for, não venere, não vanglorie, não preste glória, não trate como se ele fosse mais do que você, porque diante de Deus não é. A Bíblia diz é o contrário, aquele que quer ser o maior no reino do céu, seja como o menor na terra. Mas não é o que acontece, né? Eles querem ser as estrelas, os bambambãs, e aí por trás vivendo vidas que não são de crente. Isso aí não é pastor, isso é um lobo. Lobo em pele de cordeiro. Mas é só mais um, né, dos milhões. Mas a gente nunca vai parar de se aterrorizar. Pastor, estuprando sogra acamada de 91 anos. Isso não é pastor. E como ele, são muitos no meio das igrejas, que o povo cego, que não lê Bíblia, que não ora e que não tem intimidade com Deus, prefere servir a homens do que servir a Deus. Fica guardando por aí, protegendo com a desculpa de que são ungidos. Se isso é ungido, só se for pelo diabo.